Salve, salve simpatia! Continuando com o que eu considero ser o mais importante para quem quer se tornar um investidor cripto, além de conhecer sobre os ciclos, assunto que eu já abordei em um vídeo, então se você não assistiu, volta lá e assiste, é fácil de localizar porque eu tenho poucos vídeos, é o segundo de baixo para cima na listagem. Então, além disso, de conhecer os ciclos, é saber ler um gráfico, que é o assunto que a gente vai abordar hoje. Deixe o seu like, subscreva o canal e ative o sininho. Se tiver dúvidas ou comentários, não deixe de compartilhar aí com a gente. Bem, é importante saber ler o gráfico, mas eu não estou dizendo aqui que você precisa se tornar um especialista nisso. Mas entender entender o básico é muito importante. A gente já tem até um hábito, né, sendo desenvolvido por conta desses últimos anos. Aí a gente está vendo todos os dias no telejornais os gráficos com relação à questão sanitária. Ultimamente tem, por conta das pesquisas de opinião em relação às eleições. Então gráfico já não é algo que assusta tanto, né? Mas se você não entende nada, quase nada, ou quando vê um gráfico do Bitcoin fica perdido, calma, fique tranquilo, esse vídeo vai te ajudar com toda certeza. O site que eu costumo fazer meus estudos é o TradingView, tradingview.com. Eu vou deixar o link aí na descrição. Aqui, como eu sou logado, ele pergunta se eu quero continuar. Vou fechar aqui para mostrar para vocês, se vocês ainda não têm acesso ao site. Ele tem essas opções pagas, mas a versão gratuita é muito boa. Então clique aqui, você pode se inscrever pelo Google, Facebook ou essas outras redes sociais aqui, ou ainda pelo seu e-mail. Então você entra aqui no TradingView e aqui em mercados você tem acesso a vários tipos de mercados. Aqui o cripto, né, que a gente pode ver aqui no Bitcoin. Tem o preço dele em real, mas eu gosto mesmo de ver em comparação ao dólar. Então clico aqui, mas você também tem índice, o SP500, futuros, você tem ouro. Então você pode vir aqui, clica aqui no Bitcoin, vai abrir primeiro o gráfico em linha, você vai clicar aqui já no gráfico mais detalhado. E aí ele vai abrir o gráfico com as barrinhas e as informações dos estudos que você já fez, né? Aí uma outra coisa importante para quem não percebeu, aqui embaixo nós temos uma régua do período e aqui na lateral a régua do preço. Você faz o ajuste aqui e aqui. Todos os estudos, né, todos os desenhos, projeções que a gente faz depois que se inscreve no TradingView, ficam gravadas, e aí toda vez que você acessar vai estar aqui como você deixou. Eu quero mostrar para vocês algumas informações que a gente já encontra na própria barra, ou candle, né, que significa vela. Então, como uma vela, a gente tem o corpo da vela e o pavio da vela. Então, o corpo da vela, ele tem a informação para a gente de preço de abertura e preço de fechamento, e o pavio tem a máxima e a mínima do período, né? No caso, se a gente estiver olhando no time frame diário, então é a máxima e a mínima que foi feita no dia. O preço de abertura e o preço de fechamento vai variar se o candle é de baixa, um candle vermelho, ou se o candle é de alta, um candle verde. Por que eu falo isso? Porque no caso do candle de baixa, a barra abriu aqui, ela abriu aqui nesse local, foi descendo, o preço foi lá embaixo. Na verdade, como tem esse pavio aqui para cima, ela até subiu um pouco antes de começar a descer. Aí ela foi deixando esse pavio, ou sombra, tem gente que chama de sombra também, foi deixando esse pavio, e aí o preço foi caindo, esse pavio aqui embaixo não existia, né? O preço foi caindo, e chegou nesse ponto aqui, por exemplo. Aí, deixar o pavio aqui para vocês verem. Aí ele vai começar a reverter, o preço vai voltar um pouco e vai deixando o pavio, vai deixando a sombra. Então, e acabou fechando aqui. Então ela abriu aqui em cima e fechou aqui o preço, né? Só que nesse período ela subiu um pouco, então deixou essa sombra, o pavio,
que simboliza o preço máximo que ela alcançou naquele momento, e o preço, e aqui para baixo o preço mínimo que foi alcançado, no caso do time frame do dia, então é a máxima e mínima do dia. E enquanto o corpo demonstra, repetindo mais uma vez, né, é o preço de abertura e fechamento. E a barra positiva, ela abriu embaixo e fechou em cima, enquanto essa negativa abriu em cima e fechou embaixo. A barra de alta, ela abriu embaixo e fechou em cima. A questão da sombra é a mesma coisa. Exemplificando aqui no gráfico que eu falei, primeiro eu vou mostrar a questão do time frame. Você pode alterar aqui para minutos, horas, por exemplo, 4 horas. Então cada barra aqui levou 4 horas para ser formada. No gráfico, quando eu ponho aqui um dia, então é a barra que demorou o dia inteiro para ser formada. Aqui a gente tem o fechamento de uma barra e a abertura de uma nova barra às 21 horas no horário de Brasília. Então, com isso em mente, eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico alguns indicadores que eu utilizo. Você clica em indicadores, vai digitar média e vai clicar aqui em média móvel exponencial. Eu vou clicar 1, 2, 3 vezes e ele vai me dar a opção aqui. Ele acrescentou aqui 3 médias, só que todas estão com o mesmo valor, então está aparecendo apenas uma linha aqui. Então você passa o mouse em cima, vem aqui na engrenagem e aí você pode editar. Aqui é o período de tempo, eu vou deixar 9 mesmo, vou vir apenas aqui no estilo e vou botar a cor branca para facilitar a visualização. Clico em OK, venho na próxima aqui. E aí eu vou botar uma cor também mais clarinha, vou botar esse amarelinho aqui, laranjinha na verdade. E venho aqui no valores e vou colocar 16. A média varia bastante, cada um tem um gosto, eu utilizo uma média diferente, eu gosto de utilizar 9, 16 e 55. 55 e vou colocar uma cor aqui, esse azul clarinho, acho que eram as cores que estavam, né? Se tiver um pouco difícil de você enxergar a média e tiver ruim a visualização, você pode vir ainda aqui em estilos, no mesmo lugar onde você seleciona as cores, e colocar aqui uma linha mais grossinha para facilitar a visualização. Outro indicador, tem muita gente que não gosta das médias móveis porque acha que é um indicador que está atrasado, porque ele vai mostrar o que o preço já mostrou. Mas eu gosto porque além de mostrar em que direção o preço está caminhando, você vê aqui que a média de 9 e a de 16, elas estavam ascendentes aqui apontando para cima e agora começam a ficar o que a gente chama de flat, né, fazendo um movimento lateral para frente. E a mesma coisa é a média de 55, ela estava descendo, então a longo prazo estava registrando aqui o movimento que era o movimento de baixa, que foi esse período aqui, e agora ela está lateral também, está flat, está com o movimento para frente, então isso demonstra uma indecisão, a gente não sabe para que lado que o mercado vai apontar agora, se vai voltar a subir ou se vai continuar descendo. Isso aqui mostra muito bem que é um momento de indecisão. Além disso também, as médias indicam para a gente possíveis locais de suporte e de resistência. Muito importante a gente entender esse conceito de suporte, que é onde o preço segura para voltar a subir, e resistência, que é onde o preço tem certa dificuldade ali de continuar subindo e pode cair ou chegar no mesmo local aqui, ele ter força suficiente para romper e continuar uma subida. Uma outra ferramenta interessante são essas linhas que a gente clica aqui, ó, é o segundo ícone, tem a linhazinha que a gente pode riscar e marcar. Então você vê aqui que ele começou a fazer fundos mais altos, né? Então é importante a gente entender que esses desenhos que parecem umas linhas que mais atrapalham do que ajudam, na verdade eles estão aí para ajudar. A gente entender para que lado que o preço está caminhando, e elas também, assim como as médias móveis, mostram possíveis locais de suporte e de resistência, né? Eu tracei essa linha aqui, tendo como base esses 2 picos aqui, e aí você vê que o preço tentou ter uma volta
a subir, animar de novo, só que não resistiu. Quando passou para baixo da linha, ele já teve uma queda bem significativa aqui nesse candle. Vou ampliar para você ver que ele é o candle já bem maior que os outros. Voltou a tentar, testou exatamente onde estava aqui a linha. Elas até se encontram com outra linha que eu desenhei depois, que essa mais rosinha que eu desenhei depois, considerando esses picos. Então no local onde elas se encontraram aqui, o preço encontrou a resistência e voltou a cair, né? Então é bem interessante a gente utilizar isso, ou seja, que eu tracei como suporte, na linha de suporte, aqui com esses dois pontos, e você vê que ele teve aqui, quando ele perdeu esse suporte, ele demonstrou mais força na queda, né, do preço. Eu vou aproveitar esses desenhos aqui para mostrar para vocês alguns padrões. Então, o primeiro padrão que eu quero mostrar é o martelo, que é um padrão de reversão. Geralmente ele é precedido por algumas barras de baixa, né, um período de baixa, e ele tem esse formato onde o pavio ou sombra é pelo menos 2,5 vezes o tamanho do corpo dele. Configurar um martelo mesmo, assim, um martelo. Então ele tem que ter assim, esse formato com a sombra bem significativa. É possível que ele tenha um pouco de sombra para cima, mas não vai deixar de ser um martelo, né? O formato mais forte, né, é esse mesmo sem pavio em cima. Agora um detalhe que serve para o martelo e para outros padrões também, quando o martelo vem após um período prolongado de baixa, então ele tem mais chances de significar uma reversão. Quando o período não é tão longo, é um período mais curto, pode ser apenas uma correção, ele pode fazer apenas uma correção para depois a tendência de baixa continuar. Outro padrão de reversão, tirar o pavio aqui, fica mais fácil, é o engolfo. O engolfo, a gente tem um engolfo de alta e a gente tem um engolfo de baixa. Vou mostrar primeiro aqui o engolfo de alta. O preço pode até abrir abaixo do preço do dia anterior e ele vai ganhando valor e fecha acima, engolfando toda a região da barra do dia anterior. Então esse daqui é um engolfo de alta, que também é um padrão de reversão, assim como o martelo. E nós temos também o engolfo de baixa, né, que seria o contrário desse daqui, porque a barra verde vem primeiro e a barra vermelha vem depois. E aí a vermelha vai engolfar a barra verde. Ela vai ser mais expressiva e vai cobrir todo o valor que foi representado pela barra anterior. Outro padrão de reversão é o harami, que em japonês significa, não tenho certeza se é grávida ou gravidez, mas ele tem esse formato onde essa barra representaria o corpo e essa barra a barriga. Só que ele é um padrão que ele representa muito mais uma diminuição da força vendedora do que uma expressão forte da força compradora. Então ele é um padrão que ele demonstra menos força de reversão em comparação ao martelo e o engolfo de alta. Aqui no gráfico nós podemos ver o martelo e você vê que ele não é um martelo verde, ele é um martelo vermelho. Essa questão da cor, claro que faz uma certa diferença, mas não é fundamental. Eu creio até que o do Ethereum, o martelo que foi deixado pelo Ethereum no mesmo dia foi um martelo verde. Você vê que tanto lá quanto aqui houve um movimento forte de alta na sequência. Agora, aquilo que eu falei com relação ao período, você vê que aqui foi uma queda pequena. Então, ele demonstrou algo que parece muito mais uma correção do que uma reversão.
Acho que esse vídeo pode estar ficando um pouco longo, então se você gostaria que eu mostrasse aqui outros padrões gráficos, deixe aí nos comentários. Por hoje ficamos por aqui, até o próximo vídeo, um abraço.